Olá, aqui é o Guilherme Machado, mais conhecido como o Quebra-Regras. Sou palestrante, coach, corretor de imóveis e criador de diversos treinamentos, cursos, palestras, videoaulas e conteúdo digital para o desenvolvimento e capacitação profissional, principalmente para o mercado imobiliário. Trabalho há mais de 20 anos com pessoas, mais especificamente no segmento de vendas, e acredito que ninguém, seja qual for a profissão que exerça, é somente um profissional, mas sim um agente de transformação. Nós transformamos vidas. Sou precursor do movimento Quebra-Regras, que eu defino como uma onda de revolução e provocação de novos comportamentos, que tem levado profissionais que desejam fazer algo diferente em suas carreiras a compreender melhor a urgência de ter atitudes de mudanças que sejam capazes de destacá-los da média. O meu objetivo é te ajudar a conquistar os resultados que você sempre desejou em suas vendas, te revelando os meus grandes segredos, as estratégias que eu apliquei para persuadir as pessoas e levá-las mais rápido para o sim. E como a minha missão é te provocar, eu te pergunto, você gostaria de saber o que fazer para que seus clientes comprem mais de você? Gostaria de saber como convencer o seu cliente de que o produto ou serviço que você vende tem melhores atributos do que o da concorrência e por isso vale a diferença, vale a pena pagar 20% a mais? Se você deseja aumentar drasticamente o seu poder de persuasão sobre os seus clientes e turbinar suas vendas sem precisar recorrer a alavancas financeiras como incentivos, descontos ou gastar tempo e recursos valiosos para chegar aos resultados que deseja, então esta palestra é para você. Eu sugiro que você separe papel e caneta, abra um novo documento de notas no seu computador ou no seu tablet e anote tudo com muita calma. O que eu vou revelar, 7 estratégias simples para você persuadir qualquer pessoa. E no final desse vídeo, eu reservei um presente para você, um bônus. Fica comigo até o final, que você vai se surpreender ainda mais com o poder que eu vou revelar nessa palestra, nessa aula. Você nunca mais vai deixar de perder uma venda porque o seu cliente disse não ou que o seu preço ou serviço está caro. Vem comigo. Perceba, cada vez mais uma influência de sucesso é direcionada pelo contexto e pelo ambiente psicológico em que transmitimos as informações para os nossos clientes. Hoje, não é só o que você diz, mas sobretudo, como você diz tem um peso extraordinário no processo de tomada de decisão. Por isso, nessa palestra, eu vou te ensinar como explorar de forma estratégica o inconsciente do seu cliente, ou seja, o ambiente psicológico onde as decisões são efetivamente tomadas. Você vai aprender a acessar e gerenciar este ambiente por meio de estratégias que foram pesquisadas e validadas por influentes estudiosos do campo da ciência da persuasão, mas de uma maneira totalmente customizada para o segmento de vendas. Eu vivi o salão de vendas e também já fui vendedor porta em porta e sei como na prática é difícil fazer a conversão entre o que é ensinado nos livros ou nas grandes academias e o que é vivenciado estando cara a cara com o cliente, na hora da prova de fogo. Eu sei como é ter que lidar na prática com um processo que é altamente emocional, como na prática é uma venda. Você tem que gerenciar não só as emoções do cliente que entra na negociação cheio de expectativas, dúvidas, anseios e desejos, mas também as suas próprias emoções enquanto vendedor, que está ansioso, que calcula os minutos para ter a venda carimbada, pois precisa do dinheiro para poder pagar as contas e honrar com os compromissos. Eu vivi tudo isso e por experiência posso te garantir que as estratégias que eu vou te apresentar dão certo. Eu as estudei, eu testei, eu acertei, mas também errei. E errei muito, até descobrir a forma mais eficiente e ética de aplicá-las em nossa realidade no segmento de vendas. Mas antes de eu te apresentar essas estratégias,
eu quero que você entenda uma questão muito importante. Nós lidamos com uma das variáveis mais complexas que existe, o ser humano, com o qual é preciso muito tato para não cairmos em armadilhas e nem nos frustrarmos. Por isso, o ponto de partida para uma empreitada de sucesso rumo às vendas perpétuas, ou seja, rumo a um ciclo eterno de vendas, é entender que há uma diferença significativa entre manipular e persuadir. Ninguém gosta de ser manipulado. Se uma pessoa sentir que está sendo manipulada, o seu resultado vai ser o inverso do que deseja atingir. Se você não aplicar sua estratégia assertivamente e deixar transparecer que está realizando uma atitude X para necessariamente ter como retorno uma resposta Y, é muito grande a chance da outra parte pensar: mas este vendedorzinho, ele só está fazendo isso porque ele quer que eu faça tal coisa. Então, só para contrariar, eu não vou fazer, porque eu não gosto de ser manipulado. Portanto, não tente fazer o seu cliente de fantoche. Este é um erro que eu já cometi e que também já vi grandes vendedores cometendo. E os resultados são catastróficos. Se o seu interesse não for genuíno, a máscara uma hora cai. O seu relacionamento e a relação de confiança são quebrados e você não vai atingir os resultados que espera. É por isso que o seu objetivo deve ser persuadir e não manipular. E por persuasão, você deve considerar a sua capacidade de influenciar e de encorajar as pessoas, os seus clientes, a tomar as melhores decisões para eles. O seu foco deve estar na pessoa, na satisfação do interesse do outro e não na venda simplesmente. E isso é muito forte e transformador, porque o que eu quero dizer para você é que uma pequena mudança no contexto, na forma como você faz a sua abordagem, pode alterar drasticamente o modo como a sua estratégia é recebida e adotada pelos seus clientes, e isso impacta diretamente em seus resultados. O que eu quero dizer? No aumento do seu potencial de turbinar as suas vendas. E é exatamente este poder que você vai aprender a conquistar a partir de agora. Eu não tenho dúvidas de que assim como essas estratégias que eu vou te apresentar deram muito certo comigo, elas também darão muito certo com você. Então, vamos avançar. Estratégia 1. Gere autoridade. Imagine que você está em um hospital e entra uma pessoa no quarto vestindo roupas comuns e te prescreve um antibiótico na veia e quer aplicá-lo naquele momento. Agora, imagine uma outra situação, que entra uma pessoa de jaleco branco e faz a mesma coisa. Com qual das pessoas você estaria mais predisposto a tomar a medicação? Com a de jaleco branco ou com a pessoa vestindo uma roupa normal? Tenho certeza que a sua resposta foi jaleco branco, não é verdade? E sabe por que isso acontece? Por causa de uma coisa chamada autoridade. O nosso inconsciente automaticamente relaciona a pessoa de jaleco branco a um especialista no assunto, por causa do ambiente no qual você se encontra. Ou seja, a uma referência na área de saúde. Logo, tendemos a confiar e respeitar mais este profissional e tomamos a decisão de receber a medicação dele. Por isso, a primeira estratégia diz referente à autoridade. A autoridade é o princípio de tudo. Quando o outro te percebe como um especialista no assunto, ele passa a confiar mais em você, a ter menos objeções. E a chance de atingir os resultados desejados são muito maiores. Eu te dei aqui um caso muito simples de como a autoridade pode ser percebida, embora essa sensação não esteja somente atribuída à sua vestimenta, mas a toda uma postura profissional e conhecimento embasado. Então, se você quer que as pessoas confiem em você e no seu trabalho,
Você precisa se posicionar como uma autoridade. Mostre que você tem domínio da área em que você atua. Vou te dar um exemplo. Eu sou do mercado imobiliário. Durante muito tempo na minha trajetória como vendedor, como corretor de imóveis, alguns clientes, por diversas vezes, me perguntavam sobre financiamento bancário, sobre como funcionava o processo de financiamento, taxa de juros, taxa de administração, as diferenças de um banco para outro, o que é o sistema, o que é uma taxa, o que é saque, sistema de amortização constante, a tabela price, qual que é melhor, qual que é pior. Por diversas vezes eu me vi numa situação totalmente sem resposta e pedi ajuda a um gerente ou a um outro colega. Naquele momento eu quebrava o elo da autoridade. Por quê? Porque durante todo o decorrer da minha comunicação, eu estava dizendo que eu era o cara, eu era o especialista. Na primeira pergunta, eu pedi ajuda a alguém. Demorei muito a perceber que a falta de confiança ou do cliente me ver como autoridade me afastavam da minha venda e não me permitia persuadir o meu cliente a tomar a melhor decisão para ele, pois ele não me via como uma referência, como um especialista. Quando eu comecei a estudar, a me especializar e tive uma comunicação muito mais assertiva e clara com o meu cliente, informando para ele aquilo que ele queria saber de prontidão, dando fatos e dados, argumentos, através da minha fala verbal, através de análise, muitas vezes, de portfólio, notícias de portais, revistas, jornais, enfim. Eu consegui me tornar realmente uma autoridade para o meu cliente e a confiança estava de uma forma tão natural que quando eu dizia para o meu cliente que era bom, porque ele já tinha me visto como um especialista, eu tinha me tornado uma autoridade. Então é muito importante você, profissional, ter muito conhecimento sobre a área que você atua, sobre o produto ou serviço que você está aí trabalhando e levando para o seu cliente. Pois sem isso, dificilmente, ou tornará mais difícil o cliente lhe ver como uma autoridade. Mostre ao seu cliente que você tem experiência no assunto. Conquiste a confiança dele. Como eu falei, você pode inserir dados de mercado em suas argumentações, acrescente informações que você entende que são importantes para tomar decisão de compra ou de venda, mesmo que o cliente não tenha perguntado. Diga algo que ele não saiba. Faça que seu atendimento realmente vale a pena. O seu cliente tem que sair da sua frente tendo a sensação de ter aprendido algo com você que não aprenderia sozinho. Além disso, use suas redes de relacionamento ao seu favor. Peça a seus clientes que já compraram com você para deixarem depoimentos sobre você e sobre como o seu atendimento os ajudou a mudar de vida. Isso gera credibilidade e autoridade ao longo do tempo. Veja agora um depoimento de uma pessoa que já participou de um treinamento meu. Entenda a experiência que um depoimento tem na sua relação junto ao seu cliente. Veja esse vídeo. E aí, Guilherme Machado, eu fui quinta-feira agora no seu curso do Técnicas Avançadas em Venda, no TAV Poa, e como tu disse, a primeira venda depois do curso era para te mandar um vídeo que eu quero minha camiseta Corretor QR. Faz 3 dias que eu fui no curso e fazia 2 meses que eu não vendia. Agora, depois de 3 dias do curso, eu acabei fazendo uma venda. Ontem mesmo eu fui mostrar o apartamento para o cliente e acabei descobrindo a dor dele, que é que ele morava em aluguel, e acabei fazendo um cold selling para ele ver o futuro dele sem estar pagando aquele aluguel e sim aproveitando a vida e tendo o seu próprio imóvel. Eu quero agradecer muito, Guilherme Machado, muito obrigado mesmo, e eu vou estar sempre te acompanhando. Valeu, cara, obrigado mesmo, eu quero minha camiseta, hein? Percebe? Não é mais o Guilherme falando dele, é uma pessoa que teve uma experiência com o Guilherme falando de como foi essa experiência, essa transformação. Imagine isso agora, uma pessoa, um cliente falando do seu produto, do seu serviço. O que você acha? Concorda que você consegue ter um poder de persuasão muito melhor, muito maior? É isso. Conquistar a autoridade não é tarefa fácil, mas através de um trabalho consistente e bem feito, ser visto como especialista se tornará algo natural. Vamos agora
a estratégia 2. Faça as pessoas confiarem em você. Junto com a autoridade, a confiança forma o pilar para o sucesso de qualquer estratégia de persuasão. Uma vez que se o seu cliente confiar em você, as chances dele fazer o que precisa ser feito são muito maiores. Porém, para fazer a pessoa confiar em você, é preciso demonstrar que você confia nela. A confiança deve ser um sentimento recíproco. E qual é o modo mais fácil de você demonstrar que confia no outro? Pedindo para que ele desempenhe uma tarefa para você. Vou dar um exemplo meu, como corretor, como vendedor de salão de vendas, como eu fazia para persuadir meu cliente. Muitas vezes eu estava vendendo um imóvel e que eu estava em meu poder a documentação daquele imóvel. A escritura, uma certidão de ônus reais, um nada consta de condomínio. Como é que eu fazia o cliente confiar em mim? Como é que eu fazia? Eu demonstrava que eu confiava nele. Então eu pegava essa documentação, muitas vezes, e falava assim, ó, essa documentação aqui, ela é de uso exclusivo minha. Eu não poderia emprestar ela para ninguém, não poderia ceder ela para ninguém. Mas, ó, eu confio no senhor, eu vou deixar esse documento aqui com o senhor, você pode ficar à vontade, dar uma lida, passo mais tarde na sua casa, pois eu confio em você. Deixava a documentação com ele. A partir do momento que eu deixava essa documentação com o meu cliente, mostrava para ele que eu confiava nele, o que ele fazia? Confiava em mim. E com isso, ele ficava menos armado na negociação e muito mais propenso a fechar o negócio comigo. Então, busque identificar na sua prática tarefas que você possa demandar ao seu cliente, mas se assegure de que ele poderá cumprir. A confiança jamais deve ser quebrada por nenhuma das partes. É isso que vai garantir que sua venda evolua. Estratégia 3. Faça seu cliente ouvir sua voz. Acredito que para convencer qualquer pessoa a fazer algo que você deseja, é preciso sincronizar a sua comunicação direto com o núcleo de tomada de decisão delas. Isto é, o cérebro da pessoa. Então, Guilherme, o que fazer para criar essa sintonia? Faça com que as pessoas escutem sua voz. Estudos da neurociência revelam que quando você ouve alguém falar, seu cérebro começa a trabalhar em sincronia com quem está falando. Portanto, ouvir a sua voz pode ser muito eficaz. Às vezes, eu passava um e-mail com uma proposta para um cliente e esperava dias por um retorno, e em muitos casos eu jamais tinha esse retorno. Este impasse, porém, era sanado, por exemplo, com uma ligação telefônica, pois ao ouvir minha voz, o cliente entendia melhor as minhas ideias e a mensagem que eu queria transmitir. Aliás, o e-mail é uma ferramenta que deve ser usada com um objetivo muito específico, que é potencializar o seu relacionamento com o seu cliente. Não queira usar o e-mail simplesmente para vender. Isso pode não dar certo. Ao contrário, use-o para despertar o interesse do seu cliente pelo seu produto ou serviço, por meio de mensagens criativas, atrativas, curiosas. Provoque no seu cliente o desejo de ir conversar com você, de ouvir o que você tem a dizer, pois é neste relacionamento pessoal que você conseguirá construir o cenário necessário para converter as suas vendas. Isso deu muito certo comigo. Por quê? Porque eu conseguia sincronizar melhor a minha comunicação com o núcleo de tomada de decisão do meu cliente. Quero aqui agora deixar uma dica QR para você, uma dica quebra-regras, algo que eu considero principalmente hoje no mercado das novas mídias, dos novos meios de comunicação, muito eficiente, que vai transformar drasticamente ainda mais o seu poder de persuadir o seu cliente. Eu sugiro, da próxima vez que você utilizar o WhatsApp, um exemplo, ao invés de você mandar uma mensagem de texto, aqui está a dica, QR, mande um áudio. Você vai ver como na prática essa sincronia da sua comunicação com o cérebro do seu cliente vai te levar a alcançar mais rapidamente os resultados que você deseja. Vai se surpreender com o resultado. Estratégia 4. Aprovação social. Para levar alguém a fazer algo que você deseja, mostre que outras pessoas já estão fazendo aquilo. A aprovação social
parte do princípio que o nosso comportamento é em grande parte moldado pelo comportamento das pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas que nós mais nos identificamos. A necessidade de pertencimento e de se ajustar aos outros já está programada em nosso cérebro. Queremos nos encaixar, queremos ser da multidão. Esse impulso é muito forte e não é um processo consciente. Quanto menos certeza do que fazer, mais olhamos para o que os outros estão fazendo e mais tendemos a ter comportamentos semelhantes. Portanto, você pode usar a aprovação social para estimular alguém a fazer algo que você deseja que faça. Saber usar essa estratégia pode te ajudar a levar os seus clientes a tomar uma decisão de uma maneira muito mais rápida. Porque nós, seres humanos, estamos automaticamente procurando pistas, atalhos de como agir, pois o nosso cérebro não dá conta de processar com a agilidade necessária a infinidade de variáveis que podem nos levar a tomar uma decisão. Caso contrário, o nosso cérebro ia fundir. Observar como os outros estão agindo e se basear neles é um artifício que usamos para facilitar o trabalho do nosso cérebro diante da necessidade de tomar uma decisão. É como se inconscientemente nós mandássemos a seguinte mensagem para o nosso núcleo de tomada de decisão: se tem tanta gente fazendo determinada coisa, é porque essa coisa é boa e eu posso fazer também. Ou seja, se a maioria faz, nós automaticamente assumimos que aquilo seja bom para nós também e tomamos uma atitude similar à da multidão. Diante disso, é preciso entender o perfil de consumo de seu cliente e o que você pode influenciá-lo, para que você use as referências dele, ou seja, provas sociais que realmente tenham peso na tomada de decisão para ele. Vou te mostrar como que eu usava isso. Muitas vezes eu estava mostrando um apartamento, apresentando algum imóvel e entendia que o cliente era um cliente da sociedade, que para ele era importante, ele precisava de uma aprovação social, ele queria estar no meio das pessoas que estavam fazendo a sociedade acontecer. Quando eu mostrava um apartamento, apresentava um imóvel, eu utilizava exatamente dos nomes dessas pessoas que estavam da sociedade, que moravam naquele prédio. E mostrava para ele o quanto que aquilo ia ser importante para ele, o quanto que aquilo ia ganhar, ia ser vantajoso para ele. É um exemplo isso. É muito importante, se você vende aí um produto, se você tem um serviço, criar referências daquilo que você faz. Fazer o seu cliente querer também pertencer a esse grupo de empresas grandes que já estão utilizando o seu produto ou o seu serviço. Fica aí uma dica para você. As formas de você aplicar essa estratégia são variadas. Cabe a você identificar qual melhor se adequa à realidade do seu negócio. Vamos avançar um pouco mais. Estratégia 5. Para receber um sim, induz as pessoas a dizerem primeiro um não. Imagine que você seja o síndico do seu prédio e tenha que persuadir os moradores a apoiar um projeto de revitalização do playground da área de lazer. Este projeto está orçado em R$2.000. Você provoca uma reunião de moradores, apresenta a proposta e fala que o orçamento ficou em R$5.000 e não em R$2.000. Os moradores logo dirão que o projeto é inviável e que não terão como arcar com este custo. Então, você com um olhar desapontado, mas sério e confiante, vai dizer que tem um projeto alternativo que poderá atender às necessidades dos filhos destes moradores e apresenta um projeto com orçamento de valor reduzido para R$2.000. O que acontece com isso? Você sai da reunião com o valor do projeto original aprovado. Isto é cientificamente comprovado e a esta relação nós damos o nome de concessão. Quando os moradores disseram não para a primeira proposta e você aceitou, este não teve um efeito positivo para suas pretensões. Quando você apresentou a proposta de R$2.000, eles puderam aliviar a sensação de uma dívida que tinham com você, que se esforçou em pensar alternativas mais viáveis
para as necessidades dos condôminos. Logo, disseram sim à quantia reduzida. Mas se ao invés de ter usado essa estratégia, você tivesse apresentado logo a proposta de 2.000, os moradores provavelmente considerariam este valor inicial como alto e você não atingiria o seu objetivo. Porém, como você induziu os moradores para um não de forma inteligente, você conseguiu aprovar o projeto que desejava. Esta é uma tática conhecida nas ciências da negociação como uma rejeição seguida de recuo, que é quando o vendedor apresenta uma oferta muito maior do que a outra parte poderia aceitar. Porém, após a recusa, isto é, após o não, o vendedor apresenta outra proposta mais razoável e recebe exatamente o que queria no início. Mas Guilherme, como é que você utilizava essa estratégia no seu dia a dia como vendedor, como corretor? Vou lhe dar um exemplo. Eu tinha um cliente que eu precisava de 2 horas, 3 horas dele no máximo para mostrá-lo os imóveis que eu tinha relacionado, que eu entendia que melhor se encaixavam no desejo dele. Mas ele nunca tinha tempo para mim e nunca se disponibilizava o tempo necessário. Então, eu usei exatamente essa estratégia. Um certo dia, eu estava com ele e falei bem assim, isso pode ser usado tanto por telefone quanto pessoalmente. Isso depende das outras estratégias, da autoridade. Então, tudo é uma coisa que as estratégias elas podem ser usadas separadas ou em conjunto. Eu estava com o meu cliente e falei assim, seu João, vou precisar de uma tarde sua para mostrar todos os imóveis que eu tenho aqui. Seu João, vou precisar amanhã de um dia todo seu para mostrar os imóveis que eu relacionei para você. Ele rapidamente disse para mim, ou dizia para mim, né? Falava assim, não, Guilherme, mas eu não tenho um dia. Não, Guilherme, eu não tenho uma tarde. Então veio a negativa, não tenho. Eu logo em seguida falava, então me dê 2 horas, então me dê 3 horas, que era o que eu queria desde o início. Aí ele vinha, tá bom, 3 horas eu te dou, a tarde toda eu não te dou, mas 3 horas eu te dou. Quando eu descobri essa estratégia e apliquei, eu falei, eureka, era o que eu precisava. E os meus resultados mudaram drasticamente. Portanto, para que essa estratégia dê certo com você, peça mais do que realmente deseja receber. E quando o seu pedido for rejeitado, peça o que de fato deseja. Mas cuidado, seja coerente com a sua proposta. A sua negociação tem que ser natural. O seu cliente não pode perceber que você está aplicando uma tática de venda com ele. Desse modo, tanto o valor mais alto solicitado inicialmente, quanto o valor que você realmente deseja receber, no caso do condomínio, no meu caso, eu estou falando de horário, de tempo, deve ser considerados justos e viáveis para o seu interlocutor. Essa estratégia é muito poderosa e precisa ser usada com inteligência. Vamos avançar para a próxima estratégia. Estratégia 6. Evite verbos, use substantivos. Você pode levar a pessoa a tomar uma decisão pelo modo como formula uma pergunta. Perceba como isso funciona. Em uma pesquisa sobre eleições nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, foram feitas 2 perguntas. A primeira pergunta foi essa: quão importante é para você ser um eleitor na próxima eleição? Já a segunda pergunta foi: quão importante é para você eleger alguém amanhã? Após essa pesquisa, verificou-se que quando o substantivo eleitor era usado no lugar do verbo eleger, o número de eleitores entrevistados que foram às urnas era maior. E por que isso aconteceu? Porque nós temos uma necessidade de pertencimento que é própria do ser humano e essa noção de pertencer a um grupo afeta profundamente o nosso comportamento. Então, ao usar o substantivo eleitor na pergunta, isso despertou no inconsciente do entrevistado a conotação de pertencimento a um grupo específico e afetou o seu comportamento, fazendo com que o número de eleitores que participaram da votação fosse maior. Então, quando pedir algo a alguém, em vez de verbos, use substantivos. Isso aumenta a possibilidade de você ser atendido. Vou dar agora um exemplo, como eu utilizei
essa estratégia no meu dia a dia como corretor de imóveis, como vendedor, como profissional. Vou dar o exemplo do verbo. O meu jeito normal de fazer, de me comunicar com o meu cliente antes de saber dessa estratégia. Eu falava bem assim para o meu cliente: as pessoas compram mais apartamentos com área de lazer. Era assim que eu falava com o meu cliente. Seu João, as pessoas compram mais apartamentos com área de lazer. Quando eu descobri essa estratégia, apliquei. Antes de aplicar, customizei ao meu mercado, que é muito importante. Você customizar cada estratégia dessa com a sua realidade. Eu mudei de verbo para substantivo e falei com o meu cliente: hoje há mais compradores com área de lazer. Ou seja, hoje há mais compradores que buscam imóveis com área de lazer. Essa estratégia mudou o meu poder de persuasão, de entendimento, de levar o meu cliente para conversão, para venda, muito grande. Drasticamente os meus resultados mudaram, as minhas vendas mudaram, os meus relacionamentos mudaram e meu lado financeiro mudou. Vamos avançar e eu quero agora compartilhar com você a estratégia número 7. Use o poder do arrependimento. Sabe aquela sensação de eu deveria ter feito tal coisa? Eu poderia ter comprado aquele produto que estava na promoção? Ah, se eu tivesse feito isso em vez daquilo. Então, não há sensação pior do que o arrependimento. As pessoas detestam se arrepender e fazem de tudo para evitar este sentimento. Por isso, quando quiser que as pessoas se sintam menos arrependidas, ofereça menos opções de soluções. Mas quando quiser que elas tomem uma atitude imediatamente, envolva-as quando estiverem se sentindo arrependidas. O arrependimento motiva uma ação, pois é quando nos arrependemos de algo que criamos coragem para tomar uma atitude. Por isso, antes de fazer qualquer proposta para o seu cliente, investigue suas experiências anteriores com produtos ou serviços similares ao que você está vendendo. Descubra se há algo em negociações anteriores das quais os seus clientes se arrependam e usem isso ao seu favor em suas estratégias de argumentação. E Guilherme, como é que você utilizava o arrependimento na sua vida, na sua prática enquanto vendedor, enquanto profissional? Uma vez eu estava com um cliente na mesa, estava vendendo um lançamento, estava no lançamento de um empreendimento. E em lançamento, quando você está no lançamento do empreendimento, está logo no início, existe muito, a procura é muito grande. E naquela época nós tínhamos poucas unidades disponíveis, estava uma correria louca de corretor de imóveis, estava entrando uma proposta em cima da outra. Eu estava com um cliente na mesa que ele queria uma unidade, só que ele não tinha um cheque, não estava com a documentação para eu fazer a reserva da unidade para ele. E ele se mostrou muito tranquilo em relação a isso. Muito calmo, não, se tiver de ser, vai ser, não tem problema e não sei o que, pererê, parará. E durante a minha conversa, eu conversando com ele, eu descobri que no passado ele tinha perdido uma excelente oportunidade que tinha deixado ele muito triste, que tinha se arrependido muito, porque ele não tinha adquirido, porque ele tinha tido uma valorização enorme, porque os amigos dele estavam ali, e eu trouxe esse arrependimento do passado para aquela negociação naquele momento. E eu falei assim, você vai se arrepender de novo em perder uma excelente negociação dessa, como aconteceu com você no passado? A hora é agora. E comecei a falar com o meu cliente. Então, eu trouxe à tona essa sensação de arrependimento dele e levei imediatamente o cliente para a ação. O que ele fez? Deixou a namorada dele ali na mesa comigo, foi na casa dele, pegou a documentação, pegou o cheque e me entregou na hora, fez o cadastro e fez aquela reserva naquele momento. Se eu não soubesse dessa estratégia e não conseguisse potencializar, porque às vezes você até sabe, mas como você não entende que isso é um poder de persuasão, você não potencializa isso no seu cliente e acaba perdendo uma venda, uma relação, um serviço ou um produto na mesa de negócio. Então é muito importante que você potencialize o arrependimento junto ao seu cliente. É muito forte isso. Chegou a hora do presente, do bônus que eu prometi para você no início do nosso vídeo. Eu falei para você que eu lhe daria 7 estratégias simples para persuadir qualquer pessoa. E o bônus é a estratégia 8ª que eu separei. Essa estratégia, particularmente, é o que eu mais gosto dela.
É como enganar a mente, é um truque que eu utilizei e consegui, assim, em 10 segundos, em 15 segundos, você consegue fazer o seu cliente, tomar a decisão daquilo que você quer que ele tome. Um sim ou não, ir no imóvel com você, fazer alguma coisa com você, em 15 segundos, utilizando essa estratégia bônus que eu separei, você já consegue fazer o seu cliente tomar a decisão que você deseja que ele tome. Essa persuasão, essa estratégia 8, ela é fantástica. E como você tem acesso a essa estratégia 8? No link que está aparecendo aqui embaixo para você. Acesse esse link e é somente para você que está nesse vídeo comigo agora. Essa estratégia não está disponível depois, é apenas para esse congresso, é o meu bônus para você, é o meu presente, é a minha melhor estratégia, é o que eu mais gosto, porque 15 segundos é muito rápido o tempo que você tem para persuadir a outra pessoa. Acessando esse link agora, você vai ter acesso a esse presente, a esse bônus aqui do Congresso Converta para você. Vamos recapitular o que você aprendeu para que você possa sair dessa palestra e colocar em prática agora e vender muito mais. Na estratégia 1, você viu a importância de ser visto como uma autoridade, isto é, como um verdadeiro especialista do seu negócio. Isso aumenta a sua credibilidade e a confiança do seu cliente. A confiança, aliás, foi o tema da nossa estratégia 2. Você aprendeu que a autoridade e a confiança formam um pilar para o sucesso de qualquer estratégia de persuasão. Uma vez que se o seu cliente te vê como autoridade e confiar em você, ele terá menos objeção e tomará sua decisão mais rápido. Na terceira estratégia, nós discutimos a importância do seu cliente escutar sua voz, pois isso cria uma sincronia da sua comunicação direto com o cérebro dele e te leva a alcançar seus objetivos mais rapidamente. Na estratégia 4, você aprendeu sobre a importância de usar a aprovação social ao seu favor. Isso porque o nosso comportamento é em grande parte moldado pelo comportamento das pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas com as quais nós mais nos identificamos. Com isso, você descobriu a força que tem um depoimento ou uma indicação. Na quinta etapa deste percurso, você aprendeu que em algumas situações é mais estratégico induzir os seus clientes a dizerem primeiramente um não para depois receber um sim definitivo. E assim, você conheceu a tática da rejeição seguida de recuo, que recomenda que você peça mais do que realmente deseja receber. E quando o seu pedido for rejeitado, peça o que de fato você deseja. Já em nossa sexta estratégia, você viu que valorizar mais o substantivo ao invés do verbo em alguns argumentos aumenta a possibilidade de você ser atendido. Isso porque o uso do substantivo no inconsciente do seu cliente transmite a sensação de pertencimento a um grupo específico e afeta o comportamento dele. Na sétima estratégia, nós vimos o poder do arrependimento para a motivação de uma ação, pois é quando nos arrependemos de algo que criamos coragem para tomar uma atitude. E nós tivemos mais um bônus que eu separei para você, um presente. Particularmente a minha melhor estratégia, aquela que você consegue persuadir uma pessoa em até 15 segundos. Esse foi um bônus exclusivo para você aqui do Congresso Converta. E você pode ter acesso a esse bônus acessando esse link que está aqui embaixo, aparecendo agora para você. E lembra, é apenas para você aqui do Converta. Tudo que eu compartilhei com você aqui, eu apliquei nas minhas práticas e deram muito certo comigo. Com essas estratégias, eu estive sempre no time dos profissionais campeões. Tenho certeza de que se você assimilar e adequar essas estratégias à sua prática, você também alcançará os resultados que tanto deseja. Porque aqui é de vendedor para vendedor, é de QR para QR, pois só quem viveu os desafios da venda na prática pode falar olhando no seu olho, sem máscaras, sem truques, sem blá 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 ou mimimi, mas com técnicas que comprovadamente dão certo. Por fim, quero agradecer a sua atenção até aqui e desejar muito sucesso em suas vendas. Que com essas estratégias você possa converter cada vez mais resultados grandiosos.
Também quero agradecer aos organizadores deste Congresso Mundial de Vendas pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e contribuindo para a transformação do meu mercado, do seu mercado. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o material que eu disponibilizo aqui na internet, acesse o site que está aqui embaixo, www.academiaquebrasregras.com.br. Nesse endereço você terá e-books, podcasts, vídeos e muito conteúdo gratuito para você. Acesse também o meu canal de vídeos no YouTube, youtube.com/gmachadoblog. São mais de 375 vídeos para você de vendas, negociação, marketing pessoal, ou seja, aquilo que você precisa para você vender cada vez mais. Eu acredito que o sucesso é uma decisão. Decida agora ser um sucesso. Quebre as regras. Eu, Guilherme Machado, acredito em você e vou te encontrar lá em cima, no pódio. Vamos juntos quebrar as regras.